Análise de Agência do Amor. Um filminho bobinho, né? Daqueles que você não dá nada, mas falar, mas que rende assunto. Um filminho que rende assunto para nós. Para a gente falar sobre o quê? Sobre feminino ferido. Mas por uma perspectiva que vai surpreender vocês. Por quê? Por que eu escolhi esse filme? Para a gente falar do feminino ferido em um homem. Ah! Para quê? Para desconstruir essa ideia completamente equivocada de que quando a gente fala feminino ferido, a gente está falando de mulheres feridas pela masculinidade tóxica, que é o discurso atual, né? Não é sobre isso. Feminino ferido não é sobre isso, tá? Feminino ferido é sobre uma realidade interna ferida, dentro ferido, o mundo do sentir ferido, o mundo da vulnerabilidade, da autoexpressão, daquilo que sustenta a identidade, sabe? Daquilo que sustenta a própria simbologia pessoal, aquilo que é importante para mim. Isso é o feminino. E o feminino pode estar ferido nos homens. E esse filme fala sobre isso. Então, eu escolhi esse filme para deixar bem claro isso e também para a gente poder ver que existe um padrão no feminino ferido, independente da gente estar falando de homens ou de mulheres experimentando esse feminino ferido, tá? Então, nele a gente vê isso muito claro no sarcasmo, na ironia, né? Na negação ao envolvimento. Os homens vão ter uma tendência maior a explicitar isso nessa cisão sexo e amor. As mulheres aparentemente têm uma dificuldade maior de fazer isso, mas não porque as mulheres se envolvam mais, mas porque as mulheres têm mais aspectos da sua identidade, da sua autovalidação relacionada a relacionamentos. Isso quer dizer que muitas vezes uma mulher sofre porque ela não sabe se ela deve se relacionar com uma pessoa que ela não tá tão interessada, mas vai que é ele, né? Vai que misticamente é ele o grande amor da vida dela, e então ela tem medo de perder essa oportunidade. É uma fantasia daquilo que vem a ser o amor, né? É uma fantasia daquilo que vem a ser a espiritualidade dentro do amor. Mas por que essa mulher fica refém dessa ideia? Porque dentro dos itens de pessoa bem-sucedida, ela como mulher precisa validar o item relacionamento, entendeu? Precisa ter dado certo nessa área na vida dela. Então, o que eu quero dizer é que não é que as mulheres são mais vulneráveis ou elas são mais entregues ao amor ou elas amam mais. Não é bem assim. É que, na verdade, para as mulheres, o item relacionamento pesa mais no quesito validação pessoal. Assim como o item ser bem sucedido profissionalmente ou financeiramente pesa mais para a validação da identidade de um homem. Entende? Então, tem muito mais a ver com aquilo que esperam socialmente dos papéis do que propriamente de uma realidade interna. Mas essa ironia e esse sarcasmo está presente nos dois, só toma roupagens diferentes, tá? Culturais, de acordo com a idade, etc, etc. Então, nas mulheres, a gente vai ver essa ironia muito presente, ironizando o casamento, ironizando, por que que eu só se eu tiver um homem eu vou ser feliz, homem só dá trabalho, homem só isso. Então, ironizando a importância dos relacionamentos, tá? Os homens tendem a trazer isso mais para a questão do o que eu quero é sexo, ou da bebida, e etc, 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 tá? Mas sarcasmo e ironia vai estar presente em ambos. Outra questão muito importante, negação da própria vulnerabilidade. Então, quanto mais ferida está uma mulher, mais ela tem necessidade de evidenciar sua ideia de força, de poder pessoal, se chamar de deusa, dizer que é empoderada. Quanto mais próximo da ideia de poder uma mulher tem a necessidade de estar, mais isso denuncia quão ferido está o seu feminino. E nos homens, quanto mais ele torna o sexo animal,
sujo, uma coisa para se usar, né? Uma coisa vinculada, por exemplo, à pornografia, à prostituição, e essa ideia de usar as mulheres. Quanto mais ferido um homem está no seu feminino, mais ele busca banalizar o sexo e diminuir as suas parceiras para se autovalorizar. Tá? Então, isso tem a ver com a negação da própria vulnerabilidade, que cada um vai viver de acordo com essa realidade, tá? Outra questão que envolve o feminino ferido, a negação da importância das relações. Por que eu preciso de um relacionamento? Quem foi que disse que eu quero um relacionamento? Quem foi que disse que para eu me realizar eu preciso de um relacionamento? Quem foi que disse que relacionamento é tão importante assim? Cada um também vai tomar esse discurso de acordo com os seus ingredientes pessoais, mas a essência é a negação da importância das relações, a negação da importância dos sentimentos e a negação da importância de falar a respeito disso. Por que eu preciso ficar falando a respeito disso? Por que eu tenho que fazer terapia? Imagina, nada que um bom porre não cure, nada que a fila anda, minha filha, a fila anda. E aí, no próximo da fila, sabe, as coisas vão se curando. Então, as pessoas vão engavetando os relacionamentos e negando que é necessário haver cura. Que cura? Não precisa cura. Entende? A negação dessa importância. Então, a gente vê isso muito no comportamento dele, ridicularizando a agência, ridicularizando as terapias que ela propõe, ridicularizando a fala dos colegas, né? Porque ele olha e fala, é sério, né? Porque imagina, gente, por favor, né? Por favor, vocês estão dando importância para isso? Não. E uma hora no bar ele até fala que é um número X de drinks que se tem que tomar para que uma relação tenha sido resolvida dentro de si. Aí eles começam a se envolver, tem lá a historinha lá, que é bem bobinho, em termos de história, é bem bobinho, né? E aí a gente conhece a mãe dele. Figura importante, né? Pra gente entender por que o feminino dele também está ferido. Por quê? Porque a gente aprende como lidar com o feminino, geralmente com as figuras femininas da nossa vida, em geral a mãe, a avó, a irmã, a tia, né? Essa figura cuidadora. E ele aprendeu a lidar com o feminino com uma mãe que ironiza, uma mãe que é sarcástica, uma mãe que faz piada de tudo, uma mãe que o expõe diante da moça, né? Uma mãe que torna o sexo banal. Então ela falou: vocês não estão envolvidos? Não, o que importa é que vocês estão dormindo junto. Que, tipo assim, priorizando o sexo em detrimento ao envolvimento, né? Ao compromisso, ao relacionamento. Ela faz piada do término do próprio casamento, retira a importância do casamento, e tudo isso, aí a gente vê, entendi da onde que vem toda essa realidade. Então, esse também é uma coisa para a gente olhar. Como eu lido com o meu feminino? Dá uma olhadinha para sua mãe. E como é que ela lida com as emoções e com os sentimentos, você vai aprender o que você aprendeu, qual foi a forma do seu comportamento, da sua maneira de lidar com o feminino, tá? Aí a gente também conhece o quarto dele, né? O quarto de adolescente dele, que simbolicamente, para nós, representa o mundo interno. Então, é como se a gente pudesse fazer assim, pegar uma pessoa que está com o feminino ferido, seja homem ou seja mulher, e falasse, me leva no seu quarto. Agora, esse quarto não é necessariamente o lugar que você dorme, mas é o seu mundo aqui dentro. E aí, quando a gente entra no quarto dele, esse lugar da intimidade, a gente vê o quarto de um adolescente. Porque foi exatamente aonde ele viveu esse congelamento, né? Esse trauma, esse amor interrompido, esse fluxo de amor interrompido, quando ele viveu a rejeição, então ele era um menino que sonhava, se apaixonou pelo primeiro amor, né, pela primeira namorada da faculdade, pediu essa namorada em casamento, comprou lá o anel, então ele tem a caixa onde está guardado todas essas coisas, que tem sim importância para ele, mas que ele estava em negação. Então, nós também temos uma caixinha guardada dentro do nosso quarto, sabe? Aqui dentro, onde tem lá aquilo que era tão importante e que feriu tanto a gente, que a gente
cria essa máscara, essa armadura, né? Para lidar com as coisas como se elas não tivessem importância. Dentro desse lugar também existe esse comportamento de negar o simbólico. Porque, por exemplo, a aliança ali é um simbólico, as cartinhas que estão dentro da caixa são simbólicas, a música romântica é simbólico, falar a respeito é simbólico, fazer as terapias, né, e pintar um quadro, lidar com o simbólico, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem, tudo isso é clichê. Daí a gente transforma em piada, tudo é clichê. Então, a pessoa que tende a ironizar o simbólico, que carrega a importância desse mundo interno, é um indicativo de que ela está com o feminino ferido e negando também a própria importância que ela já deu em algum momento da vida ao simbólico. E se sentiu ridícula, se sentiu rejeitado, sentiu que ninguém valorizou aquilo e aí passa a reproduzir esse comportamento consigo mesmo. E por último, e na minha opinião, o mais importante não, tem uma outra coisa que é importante também. A gente também tem que se perguntar, tá, se o caminho, se eu acho que o caminho para resolver as coisas não é adentrar esse mundo interno e lidar com esse conteúdo, qual é? E aí a gente vai ter as respostas, né, da ironia, a bebida, o sexo, o dinheiro, né? Aqui já não interessa é dinheiro no bolso. Então a gente também tem que perguntar, não, eu só quero sossego. E pelo amor de Deus, eu quero saber disso, não isso aí dá dor de cabeça. Eu quero é sossego. O que é que a gente diz que resolve, na verdade? Diz que é a solução. Ah, só tomando uma. O que é a solução? Essa resposta vai contar muito para você sobre toda essa estrutura que a gente conversou aqui. E por último, que eu acho que é a cereja do bolo do filme, é o pôr do sol. Então é um filme sobre o pôr do sol e a gente entender que trabalhar o feminino ferido envolve lidar com o pôr do sol, aceitar o pôr do sol, trabalhar com o pôr do sol. E o que é o pôr do sol? Os términos, os fins. Então você vê que eles negam a importância, os dois que estão feridos negam a importância do pôr do sol. Por quê? Porque negam a importância dos fins. Retiram o valor dessas relações que terminaram e que doem. Então não tem nada, que bobagem ficar olhando, bobagem ficar dando importância, o que tem de mais o pôr do sol? E aí, durante o filme, eles vão sendo convidados a olhar para o pôr do sol e a deixar que esse pôr do sol surta efeito na alma deles. Por quê? Porque é preciso que a gente elabore os fins. Não há cura do feminino ferido em nós sem a elaboração dos fins, sem que a gente contemple o pôr do sol, sem que a gente fique ali olhando, relembrando as coisas, deixando que aquilo tenha real importância e que se ponha. O sol precisa se pôr para que ele possa nascer de novo. Então, se eu nego a importância do pôr do sol, o sol não nasce mais. Então, aí tanta gente fala para mim, ai Dani, eu tô não sei quantos anos sozinha, para onde eu tenho que olhar? Para o pôr do sol. Você tem que olhar para o pôr do sol, para elaborar o fim que não foi elaborado, para que o sol possa se pôr definitivamente e então o sol possa nascer de novo e haja um novo lugar para um novo amor e uma nova forma de expressar esse feminino agora curado.